Bem-vindos a mais um episódio das Pfizer Talks. Hoje vamos falar sobre um tema relacionado com a proteção e o direito do doente oncológico. E nada melhor do que temos connosco a Andreia da Costa Andrade, jurista do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro, que nos vai falar, obviamente, sobre esta temática e elucidar algo que é muito importante para muitos doentes que sofrem, obviamente, desta patologia. Andreia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar hoje aqui connosco. Sabemos que voltar ao trabalho após o tratamento com cancro pode ser, de facto, um enorme desafio e eu começaria por perguntar-lhe quais é que são os principais direitos laborais que os doentes oncológicos devem conhecer quando regressam ao trabalho. Olá, obrigada pelo convite. É importante para a Liga difundir informação credível e de qualidade. Bem, o diagnóstico com a doença oncológica tem impacto em diversos níveis, desde logo emocional e físico, como é evidente, mas é uma doença que traz um impacto grande para o doente, enquanto trabalhador, mas também para toda a sua família que o rodeia. É por isso que a lei prevê um conjunto de direitos nesta área da doença oncológica, a nível da saúde, do acesso ao direito ao crédito, por exemplo, ao nível dos impostos, portanto, do regime fiscal, e aqui interessam-nos, com especial cuidado hoje, os direitos dos trabalhadores. A este propósito, a lei prevê, desde logo, a proibição de discriminação. Os doentes oncológicos, sejam trabalhadores, são portadores de incapacidade, são pessoas com capacidade reduzida e têm, a este propósito, exatamente os mesmos direitos e os mesmos deveres dos demais trabalhadores. Portanto, têm direito ao acesso ao emprego, o direito ao acesso à formação, o direito à formação profissional necessária para o desempenho da sua função, têm direito à promoção no trabalho, têm direito a todos os subsídios e a todas as regalias inerentes ao desempenho da sua profissão. Com a doença oncológica pode surgir uma situação de incapacidade temporária para o trabalho. E é aqui que entram os apoios sociais desta vertente do trabalhador. A este propósito, importa aqui chamar a atenção para duas situações distintas. Uma coisa são os trabalhadores dependentes, os trabalhadores por conta de outrem, e os trabalhadores independentes ou os trabalhadores por conta própria. Vamos aqui focar-nos nos trabalhadores dependentes ou por conta de outrem. Estes trabalhadores têm acesso ao subsídio de doença, que nós costumamos chamar de baixa, referir-nos a este subsídio como sendo a baixa. Portanto, numa situação de incapacidade temporária para o trabalho, que é certificada pela Segurança Social, os mecanismos da Segurança Social, estes trabalhadores têm acesso a um subsídio que é prestado pela Segurança Social de forma direta e, no caso dos trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores dependentes, têm então um período máximo de atribuição deste subsídio durante 3 anos. Ora, a todos os momentos em que são reavaliados, em todos os momentos em que são sujeitos a uma comissão de verificação, podem ser dados como aptos para regressar ao trabalho. E este é o momento mais importante. O momento do regresso ao trabalho, portanto, supondo que a situação de doença que era incapacitante cessou, e retomam a sua atividade, este momento aqui é muito importante, porque a pessoa que vai regressar provavelmente não será a mesma que saiu das funções. E é neste momento que a entidade patronal e o trabalhador devem estar em diálogo. É importante que o façam, que haja conhecimento da aplicação da legislação a aplicar, tanto de um lado como do outro. O trabalhador deve estar consciente dos seus direitos, dos seus deveres, e a entidade patronal dos benefícios que pode ter ao aceitar e ao reintegrar este trabalhador, mas por outro lado também dos deveres que tem relativamente ao seu trabalhador que esteve numa situação de incapacidade e regressou. Eu creio que o primeiro passo, e antes de mais, o trabalhador deve pedir, deve estar em diálogo constante com a entidade patronal, como é óbvio, para que no momento do regresso seja mais fácil, mas deve pedir também uma avaliação pelo médico da medicina do trabalho. A medicina do trabalho tem uma função fundamental neste momento, porque é a medicina do trabalho que fará este encontro ou esta avaliação concreta entre o trabalhador, a pessoa que era doente ou que é doente e que precisa dessa avaliação, o estado de saúde, em função da atividade propriamente dita exercida. Ora, é este médico que fará uma ficha de aptidão e essa ficha de aptidão pode conter vários resultados. Pode ser o trabalhador dado como apto, sem mais, por não haver sequelas ou por não haver qualquer limitação para a atividade em concreto. Pode ser apto de modo condicionado e aí é o médico que descreve. Por exemplo, pode-se ficar limitado a não suportar pesos superiores a 2 kg de um determinado braço, por exemplo, do braço direito, porque foi feito a propósito, por exemplo, de uma doente que seja, vamos concretizar de modo a ser mais fácil de entender, uma doente que seja trabalhadora numa cantina escolar. É evidente que é diferente de ter um trabalho administrativo.
como é evidente. Ora, esta pessoa pode estar sujeita a grandes cargas, a pesos, a trabalhos difíceis, pesados. Ora, esta senhora, uma vez regressando ao trabalho, a trabalhadora pode ficar com uma condição de apta para o trabalho de modo condicionado, que implique, por exemplo, não ter de suportar pesos superiores a 2 quilos, o que numa cozinha daquela dimensão pode significar o apoio, a ajuda de um terceiro para tarefas simples, como seja acarretar alguma carga de um lado para o outro. Mas pode ser outras condições em específico, imaginando que o doente oncológico ficou com dificuldades do foro ortopédico, por exemplo, e até se trata de alguém que trabalha numa área administrativa, pode necessitar da adaptação da cadeira para uma correta postura, da adaptação da mesa para uma correta forma de sentar e de trabalhar ao computador, porque algumas das doentes ficam, por exemplo, com formigueiro, com aquela sensação de formigueiro no braço, na mão. Ora, essas adaptações em concreto têm que ser faladas com o médico, verdade, Pedro? É obrigado a empresa proporcionar esse tipo de benefícios. Aqui não é benefícios, digamos, é o mínimo que é exigido, não é? Essa adaptação da condição laboral é obrigatório, mas há outras condições. Desde logo, estas condições podem ser implementadas em diálogo com o trabalhador, que só ele é que saberá o que precisa efetivamente, e depois da avaliação da medicina do trabalho. Depois há outras formas de trabalho a que o trabalhador pode não ficar sujeito. Aliás, não fica sujeito de facto que a lei obriga. Desde logo, o trabalho por turnos. Portanto, o trabalhador com uma doença oncológica fica isento de trabalhar depois das 20 e antes das 7 da manhã, horários da noite. Ficará isento deste tipo de trabalho. Fica isento também do regime de adaptabilidade, ou seja, não será obrigado a fazer aquele regime que algumas das empresas implementam, em que há um período de maior elaboração com uma atividade superior ao normal, para depois períodos de menor elaboração, em que há uma compensação das horas. Esse regime não será aplicado a doentes oncológicos, porque, na verdade, estamos a falar de situações que podem colocar em causa, mais do que a sua vida, o contexto familiar, o seu contexto de saúde, a sua recuperação, a sua situação clínica. Por fim, os doentes oncológicos também não ficarão obrigados a prestar horas extra. Portanto, daquelas situações em que os trabalhadores podem receber até mais. Enfim, nós, entretanto, sugerimos a alguns dos trabalhadores que façam, por exemplo, os horários concentrados, que permitem entrar um pouco mais tarde, sair um pouco mais cedo, suprimindo, por exemplo, a hora do almoço, e alguns dos doentes têm essa possibilidade e gostam dessa possibilidade. Não focando em concreto no doente oncológico trabalhador, mas na criança ou no filho doente oncológico com os pais trabalhadores, aqui nesta situação, a lei do trabalho, a agenda do trabalho digno, na verdade, em 2019 trouxe aqui alterações importantes, nomeadamente a possibilidade de entrar em teletrabalho. Os trabalhadores que tenham uma criança em situação de doença oncológica, um filho com o qual convivam e que tenham o seu cargo, têm o direito de ficar em situação de teletrabalho com quantas funções que desempenhem tenham essa possibilidade, não é evidente. E por outro lado, há a possibilidade de prestar assistência a esta criança numa situação de licença, digamos assim, em que, não obstante estar a receber um determinado subsídio, esta ausência do trabalho será subsidiada, é verdade, por um prazo de 6 meses, mas depois, dependendo da situação clínica da criança, poderá ser alargado até 4 anos ou até 6 anos. Estas são, eu diria, as linhas principais de apoio aos direitos dos trabalhadores doentes oncológicos que merecem o conhecimento público. Creio que seria importante que todos os trabalhadores, enquanto doentes, e por outro lado as empresas que integram estes trabalhadores. Exato. Da sua experiência, Andréa, sente que existe, ou seja, a maioria das empresas tem cumprido com tudo aquilo que são estes preceitos legais, ou sente, enfim, naquilo que são, enfim, os doentes que acabam por aceder à Liga Portuguesa contra o Cancro, e quando pedem esse apoio jurídico, sente que há discriminação ou há mais falta de informação? Eu creio que sim, acho que o termo a utilizar, talvez as situações não sejam propositadas e nessa medida não será discriminação. Eu creio que é exatamente isso, é a falta de conhecimento, a ignorância da lei e do regime legal Das próprias aplicável empresas. por parte das entidades patronais, claramente. O desconhecimento da lei acaba por originar estas situações de não aplicação dos direitos. Cria-se um sentimento de estar a abrir um precedente, a criar um precedente, e acabam por não aplicar. Ainda assim, a maior parte das vezes, as situações em que a Liga de alguma forma esclarece, apresenta as normas legais a aplicar, as entidades patronais têm tendência a ceder e a perceber, na verdade, do que se trata, que não se trata de uma situação de privilégio ou de discriminação em relação aos outros, é na verdade uma situação de discriminação positiva, aplicando assim o artigo 13 da Constituição, o princípio da igualdade, que prevê precisamente isto, a igualdade material entre todos nós, nomeadamente também entre os trabalhadores, claro.
como é que acha que as entidades patronais e os empregadores podem criar aqui um ambiente de trabalho mais, enfim, propício ou mais inclusivo, se quisermos, ou até que possa levar, enfim, em consideração o estado precisamente físico, anímico, enfim, destes trabalhadores? Eu creio que é importante, Para permitir até uma reintegração, se sim, calhar, mais eficiente. sem dúvida. Eu creio que é importante, desde logo, ter estes serviços, se não internalizados, pelo menos contratados, da medicina do trabalho. É muito importante a avaliação das condições dos trabalhadores. A importância da saúde para a produtividade é importante, mas também para adaptar as condições concretas dos trabalhadores. E depois, além disto, é necessário manter o diálogo, não quebrar o diálogo após uma situação de subsídio de doença, uma situação de incapacidade temporária para o trabalho, não quebrar em absoluto o diálogo com o trabalhador ou manter uma certa relação de proximidade com os trabalhadores. É uma forma de manter uma certa flexibilidade e proximidade. No momento do regresso, o trabalhador já saberá em que ponto está a entidade patronal e a entidade patronal também vai sabendo em que ponto está o trabalhador. Muito bem. E como é que acha como é que podem, obviamente, e seguramente poderão sempre, enfim, recorrer aos serviços que a própria Liga Portuguesa Sim, claro. disponibiliza, mas existe outro tipo de recursos no qual um doente oncológico que esteja a ser reintegrado podem procurar ou buscar esse tipo de informação ou de É algum claro que sim. apoio? Desde logo, a Liga Portuguesa contra o Cancro presta estes esclarecimentos e tem disponível no site da Liga, tem disponível o guia dos direitos dos doentes oncológicos, será até em breve atualizado. Mas nesta parte, nas informações essenciais, está perfeitamente atualizado. À parte disto, nas situações em que de facto se considera que existe, por parte das entidades patronais, um comportamento que já seja enquadrável no âmbito do assédio laboral ou que constitua de alguma forma uma discriminação, é possível recorrer à Autoridade para as Condições do Trabalho, a ACT, que é a entidade responsável por verificação das condições em que os trabalhadores exercem as suas funções. Esta será a entidade competente. No limite, como é evidente, poderá recorrer-se ao Ministério Público, do Tribunal do Trabalho da comarca competente, em função da matéria e em função da localização geográfica. E, claro, os trabalhadores, assim como todos nós, têm direito ao apoio judiciário que é prestado pela Segurança Social. Poderá ser solicitado, requerido, junto dos balcões da Segurança Social. Acha que a nossa legislação, digamos, protege de uma forma cabal aquilo que são os direitos, ou acha que, enfim, deveríamos ir um pouco mais além? Há sempre aspectos a melhorar, convenhamos, não é? Não podemos dizer que temos um ordenamento jurídico perfeito, porque não temos. Até Ainda mas assim, em termos dos apoios que estão, enfim, definidos. sim. Em termos dos apoios, importa esclarecer a propósito dos apoios aqui um ponto de partida muito importante. Talvez tenha que voltar um bocadinho atrás. Porque os doentes oncológicos terão acesso, por exemplo, a regalias sociais e, do ponto de vista fiscal, se tiverem, desde logo, emitido o atestado médico de incapacidade multiusos. Este atestado médico de incapacidade multiusos resultará, ao abrigo do regime transitório de emissão, da certificação de uma taxa de incapacidade de 60% ao longo de 5 anos. Isto dará acesso a um conjunto de direitos, de benefícios fiscais, nomeadamente, e sociais, que podem ser relevantes para os trabalhadores, desde logo na retenção do IRS, que fará toda a diferença, do ponto de vista da disponibilidade do salário líquido, mas também para aceder, por exemplo, a prestações sociais, como seja a prestação social para a inclusão, que é um subsídio prestado pela Segurança Social, lá está, que dará acesso às pessoas com idade igual ou inferior a 54 anos e mais de 60% de incapacidade, uma incapacidade igual ou superior a 60%, a um subsídio que é variável em função dos rendimentos do agregado familiar e que pode fazer a diferença no momento de fazer face às despesas acrescidas em função da doença, por um lado, e à redução dos rendimentos face à situação de incapacidade temporária para o trabalho. Porque, como sabemos, aquilo que nós designamos de baixa, não é? O subsídio de doença, não corresponde na íntegra à retribuição dos trabalhadores. E este talvez fosse um ponto a melhorar na nossa legislação, que acredito não seja fácil do ponto de vista da sustentabilidade da segurança social. Não há neste momento o reconhecimento da manutenção da totalidade do rendimento num momento de situação de doença oncológica ou de incapacidade temporária para o trabalho. Este seria um aspecto a melhorar. Houve alguns aspectos que foram melhorados ao longo dos tempos, nomeadamente o certificado de incapacidade temporária tem agora uma validade de 3 meses, de 90 dias, e antigamente era apenas de 30, portanto estes aspectos foram melhorados, tendo em conta desde logo as necessidades dos utentes. E isso é importante. O regime tem por onde evoluir, como é evidente, apesar de tudo, é um regime que protege os doentes.
diferentes. E não esquecer o seguinte, a legislação não pode ser tão concreta que não permita depois fazer uma adaptação em diálogo entre a entidade patronal e o trabalhador, porque as adaptações concretas, aquilo que for necessário implementar ou modificar no local de trabalho, só em diálogo é que poderá ser feito. Por isso esta relação laboral tem que gozar de uma certa autonomia, liberdade, sempre, lá está, esclarecida, com base na legislação existente. Exatamente. Bem, Andréia, chegamos ao fim, infelizmente não há tempo para mais. Queria agradecer-lhe mais uma vez a sua presença e obrigado por ter partilhado connosco e com quem seguramente nos irá ouvir informações muito importantes e muito úteis para quem, obviamente, está a ser reintegrado após, digamos, a sua debilidade derivada de uma doença oncológica. E queria, naturalmente, também agradecer a todos e vemos em breve mais uma edição das Pfizer Talks.